Bom dia, meus amigos, bom dia aos nossos ouvintes aí, como estão todos? Um abraço cordial a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso FUNSERNCast. Hoje estamos aqui com a presença da nossa professora doutora Dayana Melo Torres, líder do Núcleo de Estudos em Saneamento Básico, o NESB, com o nosso professor Dr. Jácio Pereira, do NIGEP, Núcleo de Inovação em Gestão Pública, e eu, professor Leonardo Pivotto, responsável pelo NEDMA, Núcleo de Estudos em Direito, Desenvolvimento e Meio Ambiente. E nós teremos hoje uma conversa muito interessante sobre gestão pública e inovação, como a pesquisa, ela, dentro da lógica da inovação, ela contribui na gestão pública, na sustentabilidade e no saneamento. Então nós temos aqui alguns pilares interessantes para conversarmos e eu vou passar a bola aqui para os nossos colegas para que eles se apresentem e falem um pouquinho sobre o núcleo de pesquisa que eles coordenam e o que está sendo desenvolvido dentro dos seus núcleos de pesquisa que tem vinculação com gestão e inovação. Eu vou convidar a professora Dayana para começar, Então, nessa perspectiva, eu vou te pedir, Dayana, que nos fale um pouquinho sobre o NESB, Quais são as iniciativas que a gente tem no NESB, como é que o NESB está funcionando e o que a gente tem ali de pesquisa e inovação, porque é um núcleo dentro de saneamento que é extremamente importante para a nossa vida coletiva e da própria gestão pública, Então, professora Dayana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e a palavra está contigo. Bom dia a todos. Obrigada, Leonardo. Bom dia também, professor. Bem, é uma satisfação, estar aqui nesse momento apresentando o nosso NESB, que é o Núcleo de Estudos em Saneamento Básico. É um dos núcleos de pesquisa mais antigos da nossa diretoria, a DIAREM. Foi um núcleo fundado desde 2007 e esse núcleo ele é a base da maior parte das nossas pesquisas na área de saneamento básico e ambiental. Então, o NESB ele já passou por diversos momentos tendo como foco as diferentes áreas do saneamento básico e ambiental, realizando trabalhos tanto na parte de pesquisa aplicada quanto também pesquisa direcionada para o público externo, através de editais de fomento, interno e externo, parceria com instituições como, por exemplo, a própria FUNSERN. E dentro do nosso núcleo a gente tem professores doutores, mestres, temos técnicos laboratoriais que atuam diretamente nas pesquisas do NESB. E muitos dos nossos estudantes, que estão hoje no NESB ou que já saíram, que são os egressos do NESB, têm uma significativa atuação no mercado de trabalho, Hoje a gente tem alunos que têm a sua própria empresa de consultoria ambiental, que já passaram em concursos públicos de instituições de ensino, de empresas prestadoras de serviços de saneamento ou de secretarias municipais de meio ambiente, E o nosso núcleo ele tem uma ampla produtividade científica, Justamente por conta do grande arcabouço que temos de profissionais. Todos os nossos professores que executam pesquisas na área de saneamento estão vinculados ao NESB, Sobretudo aqueles professores que estão no nosso mestrado profissional em uso sustentável de recursos naturais. E é importante destacar que dentro do NESB não estão somente professores do campus Natal Central. A gente também tem professores de outros campi que contribuem com o fortalecimento do NESB. Então, essa é uma primeira apresentação do NESB. E agora passo para que a gente possa conversar com o professor Jácio. Pois o NESB ele tem um papel muito legal nessa atuação em saneamento, principalmente na interface com os órgãos públicos também, E aí o NIGEP ele trabalha justamente a inovação dentro da gestão pública. E aí eu vou pedir para o professor Jácio se apresentar o time dele lá no NIGEP
e nos falar um pouquinho sobre qual a importância da pesquisa dentro do Unigep e como é que o Unigep está atuando para chegar na sociedade, como é que a gente faz esse contato para além muros da nossa instituição. Isso é muito importante. Essa é uma pergunta que eu queria guardar para ti também depois. Como é que o NESB está chegando lá na sociedade, tá bom? Vamos lá, professor. É uma ótima pauta, é uma pauta que eu venho batendo em algumas das nossas reuniões de pesquisa, professor Leonardo. Então, saudações a todos os colegas aqui da banca, quem nos acompanha via YouTube. Agradecer pelo convite, a oportunidade de divulgar o nosso núcleo de pesquisa para além dos muros da instituição. Então, a própria participação aqui nesse podcast é uma estratégia de divulgação interessante. O Unigep, que é o Núcleo de Inovação e Gestão Pública, tem 3 linhas básicas de pesquisa. Uma linha que estuda o estado e os problemas contemporâneos, e aí talvez 2 outras linhas que estejam alinhadas à pauta de vocês, a pauta de pesquisa de vocês. Uma linha que trata da parte de redes e sustentabilidade aplicada ao setor público, e uma terceira linha que trata dos problemas públicos específicos, né, de determinadas áreas, onde entra como um dos pontos a parte de saneamento. E pelo menos na gestão pública, professora, há uma lenda urbana sobre políticas voltadas para a parte de saneamento, vinculadas à perspectiva eleitoral, né? Aquela lenda urbana de que saneamento não gera retorno político, porque não é uma obra que é vista, é uma obra que fica enterrada. Então há essa lenda urbana, infelizmente, dentro da gestão pública, que acaba sendo políticas ou recursos que não entram na agenda de discussão, porque não tem um retorno político. Pelo menos essa é a lenda urbana existente. Aí, para ir para a pergunta do professor Leonardo, que é interessante a provocação, essa parte da divulgação científica, da divulgação do conhecimento científico. Tendo em vista o contexto atual, o que a gente vem vivendo de alguns anos para cá, um contexto de desinformação, de fake news, eu acho que essa perspectiva da divulgação científica, ela ainda se torna mais importante. E aí, falando de divulgação científica, não só para quem já é cientista. Acho que a divulgação científica para quem está fora das instituições de ensino, para quem está fora das instituições de pesquisa em si. Porque falar de pesquisa para quem já é pesquisador, talvez seja chover no molhado. Mas levar aquele conhecimento que a gente produz sobre saneamento, sobre gestão pública, sobre sustentabilidade, para quem está lá fora, acho que é um ponto importante que os nossos grupos de pesquisa e até a nossa instituição deveria investir mais. Nós temos, por exemplo, esse canal agora, que a gente está utilizando, mas algo que eu já comentei lá na diretoria de pesquisa, por exemplo, em algumas reuniões. Esse prédio onde nós estamos agora, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, o NIT, ao meu ver, ele deveria ser todo, por exemplo, adesivado com os nossos resultados de estudos, com os nossos resultados de pesquisa. Então, temos ali os corredores que a gente vai subindo, rampa. Ao meu ver, aquelas rampas deveriam ser banner para cá, com resultados dos projetos que a gente produz. Por fora do prédio, era para ter foto de aluno fazendo experiência, era para ter foto de aluno fazendo aula de campo, como estratégia de divulgação, tornar público aquilo que a gente está fazendo. Lá fora, ali no muro, para quem está passando na Salgado Filho, na Avenida Hermes da Fonseca, fotos também das ações, banner, imagens, como estratégia de divulgação científica. É algo pequeno, mas dentro daquilo que a gente estava conversando em off, né, antes de começar esse episódio, melhor o feito do que o perfeito. Então começamos aos pouquinhos e depois a gente vai incrementando. Né? A possibilidade de mudar um rumo, né, com relação a um determinado processo ou lógica. Aí, eu já anotei aqui as sugestões de melhorias, né, para encaminhar, porque muitas vezes é interessante, mas veja que o próprio processo criativo não necessariamente ele gere uma inovação,
Porque a criança é muito criativa, percebe? Usa ali lápis, brinca e tal. Então ela está desenhando, ela é muito criativa. Mas o processo de inovação, ele usa a criatividade enquanto instrumento, mas ele gera uma aplicação prática. E aí eu tenho a inovação, a lógica de sistematicamente usar a criatividade para a resolução de um determinado problema. Então é muito interessante, porque veja só, tu teve agora uma epifania criativa com relação a isso e que efetivamente pode ser uma inovação na forma da gente divulgar o que está sendo produzido aqui, então é muito legal, né? Eu já anotei aqui a sugestão de melhoria para encaminhar para o pessoal da diretoria, né? E aí eu devolvo a bola para a professora Dayana, né? Porque ficou aqui justamente a pergunta, né? Então, depois dessa primeira explanação, né, para as pessoas conhecerem, quem ainda não conhece o NESB, eu gostaria de falar também que há alguns anos, né, principalmente depois de 2018, o NESB ele tomou uma cara diferente, né? Antes o NESB era muito focado na parte de pesquisa aplicada e a gente tinha pouca relação com a comunidade externa. E hoje não. Hoje, graças ao nosso NEPSA, que é o Núcleo de Estudos Núcleo de Extensão e Prática Profissional em Saneamento Ambiental, a gente consegue realizar pesquisa e extensão de forma conjunta dentro do NESB por meio do NEPSA, né? Então, assim, a gente, de certa forma, fortalece esse pilar, né? Esses 3 pilares que sustentam a nossa instituição, que é possibilitar aos alunos que fazem parte tanto da pesquisa quanto da extensão o aprendizado nos 3 pilares, né? O ensino, pesquisa e extensão. E a gente vem tendo bons frutos por conta dessa parceria, né, entre os trabalhos na parte de pesquisa aplicada com a devolução. Na verdade, eu não gosto de chamar de devolução, eu gosto de dizer que isso é uma via de mão dupla, né? É um conhecimento que sai daqui para a comunidade e que retorna também da comunidade para cá. Aí agora, Léo, já que você está conduzindo, né? A gente vai abrir espaço também para que você possa falar do NEDMA. Excelente. Né? Eu agradeço, né? O NEDMA, Núcleo de Estudos em Direito, Desenvolvimento e Meio Ambiente, ele também é um núcleo já consolidado, né? Ele iniciou, na verdade, no campus Ipanguaçu, no ano de 2007. Então temos aí já um bom caminho percorrido. Ele não começou como NEDMA, lá ele se chamava Núcleo de Tecnologia e Desenvolvimento Ambiental, né? Núcleo de Tecnologia e Desenvolvimento Ambiental, porque lá nós trabalhávamos muito com a lógica dentro dos processos de agroecologia, né? Então era resíduos agroecológicos, reaplicação, então geração, por exemplo, de energia através de biomassa, vários projetos que nós tínhamos lá. E no ano de 2012 eu vim para Natal e aí em Natal a gente reconfigurou, né, dentro dessa perspectiva. E os núcleos de pesquisa eles seguem muito a característica dos seus líderes, né? A persona do líder, ele estrutura as linhas de pesquisa, aquilo que está sendo desenvolvido, né, ao longo desse processo. E como eu tenho formação jurídica, né, então assim, essa cara do direito ambiental, ela foi percorrendo essas linhas, né, de pesquisa, que nós temos lá 2 linhas prioritárias, né, que é a parte de compliance ESG, que é manutenção da conformidade legal das instituições, né, principalmente vinculado à empresa, né, e não só entender compliance no seu sentido macro, né, de conformidade não apenas com a questão jurídica, mas, né, com conformidade legal, mas conformidade com normas e processos, né, procedimentos, a manutenção da conformidade e a linha de avaliação de impactos ambientais, onde a gente tem alguns professores que trabalham, por exemplo, com análise, avaliação de impactos, licenciamento. Eu sou professor de licenciamento ambiental também. Então essa característica ela percorre o NEDMA, né? E nós temos aí
dentro do PPG, é interessante a gente falar, né, dos nossos programas de pós-graduação aqui, né? Porque o programa de pós-graduação em uso sustentável de recursos naturais é um mestrado profissional. E esse mestrado profissional em uso sustentável de recursos naturais, ele é muito interessante porque ele une dois pilares básicos do que a gente está falando aqui, que é a pesquisa e a inovação. O que é pesquisa? O que é pesquisa? Pesquisa é a gente analisar ao longo do tempo um problema e chegar a uma conclusão com base naquilo que foi avaliado. O que é inovação? É com base neste problema eu gerar um produto tecnológico que resolva isso aqui, usando ferramentas de criatividade. Então, dentro dessa perspectiva, o NEDMA trabalha, né, em Direito, Desenvolvimento e Meio Ambiente, né, para melhorar o desempenho das empresas com relação à sua manutenção de conformidade, né, principalmente focado em Environmental Social Governance, que é a nossa linha prioritária. Por quê? Nós temos lá alguns projetos dentro do PPG que são bastante inovadores, como o desenvolvimento de um aplicativo que permite às empresas mensurarem o nível de conformidade com relação às normas ISO 14001 e a norma internacional de compliance. Então, a gente desenvolveu um aplicativo lá dentro, né, o ESIS, que permite isso. Então é isso, né, juntar. Foi um pouquinho daquela primeira pergunta, como chegar na ponta, devolver, né, sair, né, ir para além dos muros da nossa instituição, né, é o nosso principal papel, né? E aí esse é o NEDMA. O NEDMA ele é composto por alunos do nível técnico, e aqui é outra sacada que o IFRN ele é incrível. Por quê? Porque ele te permite entrar no nível técnico, fazer uma graduação, fazer uma especialização e fazer um mestrado. Nós temos aqui alunos que já percorreram praticamente essa linha completa, né? E aí esse é o nosso NEDMA que eu lidero, e eu gostaria inclusive de convidar os alunos para irem lá conhecer, os alunos que têm interesse nessa interface, né, para fazerem parte desse processo também de desenvolvimento, né, do conhecimento. Queria aproveitar que você falou das linhas de atuação, né, do NEDMA. Queria também falar importante. Do NESB, Pronto, das linhas do então. NESB. Quais são as principais Porque linhas de pesquisa que são desenvolvidas lá? Quando a gente fala em saneamento, a maior parte das pessoas pensa que é só esgoto. Inclusive, a gente escuta muito falarem na mídia, né? Natal vai ser 100% saneada. Porque fazem referência a esse termo saneamento como se ele estivesse abrangendo exclusivamente o esgotamento sanitário, e não é, né? Inclusive, o nosso NESB não é restrito só à parte de esgotamento sanitário, a obras que ficam enterradas, que ninguém viu, né? A gente passa tanto pela parte de esgoto, né? Pela parte do esgotamento sanitário em si, indo da coleta até a destinação final desses esgotos, mas a gente também atua na parte de abastecimento de água, de gestão de resíduos sólidos, de drenagem, de manejo, né, adequado das águas pluviais, que é a drenagem urbana. Também perpassamos pela parte de controle e qualidade das águas que são destinadas tanto ao abastecimento humano quanto para banho. E aí eu queria destacar aqui um projeto que é vinculado ao governo do estado, né, principalmente ao IDEMA, que é o projeto Água Azul, né? É um projeto que está dentro do nosso núcleo de pesquisa. E a gente tem outros projetos também que vêm sendo já executados, né? Tanto para a parte de qualidade de água, quanto para questão de resíduos sólidos, o manejo adequado. Aquela informação sobre a limpeza das praias, que sempre é divulgada na... Isso daí fica com vocês? Também, mas devido à redução do recurso, né, os cortes que a gente teve aí nos últimos anos, o repasse para os governos estaduais, ele acabou sendo reduzido, né? E uma das partes que foi afetada foi justamente as ações de educação ambiental nas praias,
né? A gente ainda tem isso sendo executado, mas em uma escala bem menor. O que perdura ainda de forma semanal são as coletas das águas nas nossas praias, em alguns estuários, né? E as análises. As ações de educação ambiental, elas acabam sendo mais pontuais, principalmente vinculadas a projetos de extensão. Mas essa é uma ação interessante, que sai dos muros, né? E que ganha mídia. Foi fenomenal essa pergunta, porque era eu que coordenava esse processo. Exato. Eu era o coordenador da campanha. Era muito legal, mas dava muito trabalho. As pessoas não imaginam o trabalho que dá deslocar 30, 40 alunos entre 5 da manhã e 8 da manhã para 6, 7, 8 praias diferentes na capital. E depois, na hora do almoço, alimentar todos esses alunos para que eles fiquem até as 3 da tarde e recolher todo esse material até as 5 da tarde de volta no IFRN. Imagina a logística que a gente precisa desenvolver para executar um serviço desse, né? Então era realmente muito complexo. 3h30 da manhã eu já estava de pé para chegar às 5 da manhã aqui no IFRN para ir para Além Muros, né? Levarmos o grande projeto do Água Azul, porque o Água Azul ele é um grande projeto, né? Ele tem análise de águas interiores também, né? De lagos, reservatórios, né? Mas no IFRN, nossa expertise, digamos assim, é a análise da balneabilidade das praias. E aí a gente faz a análise laboratorial, que é a parte interna, né? Que é a pesquisa e a geração desses comunicados, e a extensão é justamente esse pilar aí que a gente de chegar até a comunidade. da chegada na praia, porque a campanha começava no comecinho de dezembro e só encerrava em fevereiro, pertinho já de carnaval ali. Então assim, são muitos finais de semana, né? E era uma campanha muito intensa e muito bonita mesmo. O time basicamente era composto por 5 alunos, 2 do curso de gestão desportiva, lazer, qualidade de vida, tecnologia, Campo Cidade Alta. do Campo Cidade Alta, que trabalham tem essa expertise em recreação, que era justamente para fazer algo lúdico com as crianças, né, trazer. E aí o NEDMA estava lá também nesse processo, né, de orientação com relação a relação da sociedade com o meio ambiente mesmo, a questão, né, de resíduos, a questão né, como que a pessoa poderia fazer para comunicar algum dano ambiental, né, orientando os canais de comunicação, digamos assim, dentro da estrutura do próprio órgão ambiental, do IDEMA, como é que fazia para fazer uma denúncia, como é que fazia para fazer, por exemplo, que acontecia muito coleta de animais, né, que chegavam até a praia ou que morriam na praia, né? E 3 alunos do curso da graduação de gestão ambiental, né? E esses 3 alunos da graduação de gestão ambiental aí ficavam dentro da tenda, que o objetivo era justamente explicar cientificamente como que era feito, né? A análise da água, quais eram os critérios, os parâmetros, os padrões, né? Então é um projeto fenomenal, que eu espero que ele seja retomado em algum momento, né? Assim, esses processos eles são cíclicos, então eu acredito muito que dentro da lógica da própria gestão pública, né, seja algo realmente a ser investido. Esse é outro ponto, dessa relação, acho que dos nossos núcleos de pesquisa com o setor público, especificamente aí puxando a sardinha para a minha brasa. O NIGEP, por exemplo, ele está aberto a órgãos públicos que tenham interesse em realizar um determinado levantamento, um determinado estudo. Então, eu sou uma organização, um órgão público, uma secretaria do governo do estado do Rio Grande do Norte, eu sou uma secretaria da prefeitura de Natal ou de alguma cidade próxima. Esses órgãos públicos, essas secretarias, essas instituições, elas podem nos procurar, apresentar uma demanda por estudos, apresentar uma demanda por um determinado levantamento, e a gente tenta desenvolver um projeto de pesquisa que atenda, que venha a suprir aquela perspectiva, aquela lacuna do órgão público.
E dependendo do que tem que se fazer, em alguns momentos, obviamente, vai precisar de recursos. Sem o recurso, talvez não dê para executar, mas depende muito da demanda a ser apresentada. De maneira que, se alguém está assistindo aqui esse episódio, é funcionário público, funcionário de alguma instituição, tem uma demanda por um determinado serviço, pode entrar em contato. Nós temos as nossas redes sociais, né? @nigep.ifrn, o professor Leonardo é ativo nas redes sociais, eu acompanho. Então, o @nigep.ifrn no Instagram, temos perfil no Facebook, no LinkedIn, no Twitter. Estamos abertos a essa interação com a comunidade para que eles nos apresentem alguma demanda de estudos e a gente possa, se for o caso, e puder, junto com os nossos alunos, junto com os nossos núcleos de prática profissional e extensão, atender essas demandas também de fora da comunidade. Os nossos núcleos de pesquisa, o IFRN, ele não é fechado, não está fechado para as demandas da comunidade, como essa análise, por exemplo, que vocês citavam aí, como, ao meu ver, um case de sucesso, a análise de balneabilidade, né, das praias, como uma ação já reconhecida, todo mundo já viu a notícia no RNTV, viu a notícia na internet. Então, podemos encontrar outros casos de sucesso. Interessante que a comunidade nos apresente essas demandas que nós tentaremos atender. Professora Dayana, quais são os canais de comunicação, já que nós citamos, né, o Instagram é um canal de comunicação, mas quais são os canais pelos quais a sociedade consegue acessar o NEPSA e o NESB? Como é que a sociedade consegue acessar? Porque os nossos alunos internamente, né, o processo de comunicação e conhecimento interno, né, a educomunicação nossa aqui, ela permite que a gente, né, alcance esses alunos. Mas como é que a sociedade pode nos buscar? Né? Pode buscar o NESB, pode buscar o NIGEP, pode buscar o NEDMA. Bem, para o NESB nós temos o e-mail, né, do NESB, nesb@ifrn.edu.br, e para o NEPSA, né, que acabam sendo núcleos irmãos, nós temos o nosso Instagram, né, que é o NEPSA. Eu sigo também. nepsa.ifrn, né, @nepsa.ifrn. E lá vocês podem ver toda a atuação, né, dos trabalhos que a gente faz, as pesquisas que já foram executadas e que estão sendo atualmente. Né? Então, e outra coisa, podem vir também aqui no nosso campus. Sim, né? sim, Nós temos uma sala do NEPSA para receber público externo, realizar orientações. Então, se, por exemplo, você tem uma cooperativa de catadores que deseja alguma assessoria, tanto por parte do NESB para realizar pesquisas relacionadas à parte de resíduos sólidos, como composição gravimétrica, plano de gestão de resíduos sólidos, o NESB e o NEPSA ficam disponíveis para que a gente possa realizar. Então é só nos procurar aqui no IFRN Campus Natal Central, na DIAREM, na Diretoria de Recursos Naturais. Uma pergunta, professor, se me permite. Em relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, tinha um prazo para que as prefeituras se adequassem. Esse prazo já foi vencido? Elas já são obrigadas a cumprir? Já. Quando a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi promulgada, em 2010, todos os municípios brasileiros tinham até 2014 para extinguir lixões e aterros controlados, né? Que o destino final deveriam ser só os aterros sanitários. Nós já estamos em 2012, quase 2013, 2022, quase 2023, e isso ainda não aconteceu, né? Depois de 2014 para cá, alguns projetos de lei foram sendo aprovados dentro da Câmara dos Deputados, ampliando o prazo em função do porte do município. Então, dependendo do porte, o município tem alguns prazos a cumprir. E a gente vai ter que, né, de certa forma, aguardar esses prazos e ver se realmente vai ser possível cumprir essa nova meta. Mas se tem algum município, por exemplo, estou de novo puxando para a gestão pública, né? Mas tem algum município, o representante municipal nos assistindo agora, ou assistindo em algum momento, ele tem interesse, ele pode consultar, poderia consultar o núcleo para receber algum tipo de orientação? Sim, com certeza. Legal. É um bom caminho. Foi uma excelente pergunta, porque
aqui a gente puxa um ponto importante que é quem faz o elo empresa-escola. Quem faz o elo empresa-escola é a nossa FUNSERN. Isso. É para isso que a gente tem a nossa fundação, é um bom caminho empresa-escola, né? Ou empresa, né? Que eu estou dizendo aqui, empresa-escola, mas também cabe município, escola, percebe? A fundação, ela é quem faz esse contato acontecer, né? Ela é o meio de comunicação, eu diria, entre o Instituto Federal e a sociedade. Então, um bom canal de busca por esses serviços, por essas assessorias, é a fundação. A nossa fundação ela tem atuado em diversos setores, né, em diversos projetos, processos seletivos para prefeituras, por exemplo, a elaboração de estudos de impactos ambientais. Um grande exemplo é justamente as estações de tratamento de esgoto que vão tratar 100% do efluente de Natal. O estudo de impactos ambientais era um estudo caríssimo. E aí, Natal corria o risco de perder um recurso de 700 milhões que seria investido para a construção, né? A KL corria o risco de perder esse recurso. E quem se propôs a desenvolver o estudo de impactos ambientais para o licenciamento ambiental dessas estações foi justamente o nosso time da FUNSERN. O nosso time de professores desenvolveu o EIA-RIMA, foram 2 EIA-RIMAs, um para cada estação de tratamento desses, desenvolvido pelo time de docentes do IFRN, através do quê? Da KL, FUNSERN, time de professores, NEDMA, NESB, percebe? E outros, né? Outros que participaram desse processo. Então a FUNSERN ela é fenomenal e o valor, né, de mercado, digamos assim, foi extremamente reduzido em função de ser teoricamente uma contraprestação da própria instituição para a sociedade, porque vejam a importância que tem o tratamento de efluentes para uma capital como Natal, e poder acessar um recurso desses, né, se nós perdêssemos esse recurso, seria uma dor muito grande. Então, dentro dessa perspectiva, nós realmente vestimos a camisa e fizemos acontecer literalmente. E aí aqui eu faço uma deferência muito significativa a um colega, amigo, irmão meu, o professor Jean Tavares, que foi quem coordenou todo esse processo. Então, para ele, assim, foram 4 anos de estudos ambientais muito técnicos e muito bem elaborados para que nós tivéssemos as nossas estações que estão sendo construídas hoje. Então, assim, a Sociedade Potiguar, né, ela realmente tem o IFRN enquanto uma joia rara que busca trazer para ela essas melhorias. Então, é um grande processo de contribuição. E o aluno vai aprendendo dentro deste processo. Era justamente isso que eu ia comentar, né? Não só o time de professores, mas esses trabalhos que chegam via FUNSERN, eles são muito importantes para os nossos alunos terem a prática profissional. Então, eles entram como bolsistas de projetos, né, vinculados à FUNSERN, seja de pesquisa, seja de extensão, seja de consultoria, e esses alunos, eles acabam se preparando para o mercado de trabalho. Eles aprendem como deve se elaborar um estudo de impacto ambiental, quais são os principais pontos que ele deve se atentar para elaborar um plano de gerenciamento de resíduos, né? Então, essa parceria da Fundação com o Instituto é muito bem-vinda, não só para a inserção social do IFRN, mas também para a gente conseguir possibilitar a prática profissional dos nossos alunos e garantir a permanência deles aqui. É uma outra pauta interessante que entra aí quando a professora fala de permanência, né? Um projeto de pesquisa que eu concluí no ano passado foi uma análise dos indicadores de permanência e êxito na escola. E uma das variáveis que interferia de maneira positiva para a permanência e êxito dos alunos era
a questão da pesquisa, a possibilidade de participação em projetos de pesquisa vinculados à bolsa, a algum tipo de remuneração também para o aluno, mas era um indicador que se apontou positivo para que o aluno conseguisse concluir o seu curso com êxito dentro do período previsto. Então, além da importância social para atender a comunidade externa, investir em pesquisa científica também garante a não evasão do aluno ou a permanência e o êxito dentro do curso. Eu acho que é um outro ponto importante para a gente mencionar nessa conversa. Sim, e deixarmos aberto, né, para a sociedade nos buscar nesses momentos. Até porque, por exemplo, microempreendedores que não têm a possibilidade, não conseguem estruturar, por exemplo, o seu processo de licenciamento ambiental, eles podem buscar, através da fundação, através dos núcleos de prática profissional, esses serviços, né? Porque são serviços que são prestados justamente para comunidades, principalmente comunidades carentes, né? Comunidades carentes que não têm como se regularizar, e aí esse papel de regularização, o IFRN, ele consegue dar um suporte interessante, né? Existem projetos incríveis sendo desenvolvidos aqui. A regularização fundiária acho que é com o NEPCOM, se eu não me engano, né? O pessoal lá da Construção Civil. O pessoal da Construção Civil, por exemplo, é um outro projeto. É um projeto lindíssimo. Verdade. Né? E aí, quer dizer, é mais uma contribuição do IFRN para a sociedade. Então, isso realmente precisa ser externado, né? Para que as pessoas entendam o que é essa instituição, não meramente ensino, porque o ensino é o nosso carro-chefe. O ensino técnico, né? O ensino técnico, a formação daquela mão de obra qualificada humana para a sociedade, mas é aqui que se planta a sementinha do camarada que ele vai estar lá empreendendo, que ele vai estar lá na sociedade gerando emprego, gerando renda, gerando outras oportunidades para outras pessoas, né? É aqui que se planta a sementinha da pesquisa no pesquisador, que é o cara que vai percorrer a academia e vai desenvolver pesquisa e inovação, né? Então, eu sou apaixonado por essa instituição, né? Sou ex-aluno. Esse ano, né, eu completo 20 anos que eu entrei na instituição enquanto aluno, né? Entrei aqui em 2002 e no curso de Tecnologia em Meio Ambiente, e de lá para cá não saí mais, né? Depois que eu entrei, 2006 eu voltei como professor, né? Terminei a graduação, voltei como professor, e aí não saí mais do IFRN. Então o IFRN é minha casa, né? Quem conhece a minha história sabe que a minha família é muito vinculada ao IFRN, né? Minha esposa também foi do curso técnico, fez o curso técnico, também é professora do IFRN, então assim, a nossa família realmente o IFRN faz parte, né, da nossa história. Então é isso, criar canais de comunicação para que a sociedade nos alcance, né? Eu ia brincar, falar que o IFRN trabalha até a questão de relacionamento. Conseguiu a esposa no curso. Aqui, né? Nos conhecemos aqui, Mas foi realmente importante. Um outro ponto, que às vezes a gente, que não é do conhecimento da sociedade, né, como um todo, é a questão dos cursos que a gente oferece, né? O professor falou agora há pouco, aqui nós temos a educação básica, o curso técnico, vai para o superior até a pós-graduação, mas talvez pelos antecedentes, pelas institucionalidades anteriores ao IFRN, principalmente a ETFER, a Escola Técnica, a sociedade ainda nos enxerga muito enquanto instituição que oferta cursos técnicos. E eu acho que é um outro ponto para a gente destacar ou reforçar o que o senhor já falou, que aqui nós temos cursos técnicos integrados, né, aqueles que são equivalentes ao ensino médio, temos cursos técnicos subsequentes, que são aqueles cursos voltados para os alunos que já concluíram o ensino médio, temos cursos superiores vinculados à nossa área, nós temos o curso de Comércio Exterior e o curso de Gestão Pública, enquanto cursos superiores. Temos cursos de pós-graduação, temos a especialização em Gestão Pública à distância, com um projeto para uma especialização lato sensu na área de inovação em Gestão Pública, para começar o ano que vem. E ainda mestrado em outras áreas, então acho que é algo que vale a pena destacar também,
que o IFRN hoje ele oferece cursos do ensino médio integrado até a pós-graduação. E eu acho que na área de vocês ainda com mestrado estrito sensu, né? Ainda um pouco mais. A gente desenvolve realmente esses pilares, né, da pesquisa e inovação aplicados à gestão, sustentabilidade e saneamento. Isso é algo assim a se destacar, né? Porque a gente desenvolve cientificamente o raciocínio para a resolução de um problema real e, através da construção científica do conhecimento, a gente gera produtos tecnológicos para o atendimento à sociedade. E aí esse percurso ele é fundamental que ele fique claro na cabeça de quem está nos ouvindo, para que saiba que aquele mito de que pesquisar é chato, na verdade não é. O que nós estamos fazendo quando pesquisamos é encontrando soluções para problemas reais que vão se desdobrar em melhoria para a sociedade. Então, é o nosso grande trabalho, é o que nos faz os olhos brilharem, né? É justamente conseguir acessar a sociedade através do conhecimento, a importância de mostrar que pesquisa, inovação e extensão com base na educação vale muito a pena, porque um pequeno recurso investido aqui se torna um grande recurso em resolução de problemas para a sociedade. Então, investir em educação, investir em pesquisa, investir em inovação é muito mais do que um custo. É efetivamente um investimento. Não é? A lógica de transformar algo em um produto que vá gerar melhoria de qualidade de vida para todos, né? Esse é o nosso grande papel. A perspectiva do investimento é que ele traga um retorno, né? O retorno. Custo ele não vai trazer o retorno, o investimento ele vai ele gerar traz o esse retorno. E aí o retorno não meramente financeiro, mas além do retorno financeiro, um retorno social, um retorno ambiental, né? Que aí a gente entra nos pilares do que é a sustentabilidade, dentro de uma perspectiva do triple bottom line, né? A lógica social da sustentabilidade baseada na economia, no pilar social e no pilar ambiental, né? Então, dentro do nosso contexto, né, de gestão, sustentabilidade e saneamento, a gente trabalha esses pilares, essas dimensões, talvez entrando aqui, talvez até uma quarta dimensão da análise da sustentabilidade, sendo a dimensão político-institucional, que interfere também nessa característica, né, das dimensões de como mensurar a sustentabilidade, né, através de indicadores de sustentabilidade, a gente conseguir construir um mapa de como alavancar a sustentabilidade como um todo, né, de uma determinada, seja de uma determinada empresa, seja de uma determinada de um determinado espaço geográfico, né? Um campo petrolífero ou um município, né? Então, dentro dessa perspectiva é que a gente trabalha por aqui. Pessoal, já são 9h48, né? Eu vou encaminhando para as considerações finais, né? Então eu abro o espaço agora para que vocês possam fazer o convite aí para as pessoas virem nos visitar e conhecerem os seus núcleos, deixarem a sua despedida aí com o pessoal. Não é uma despedida, né? Na verdade é mais um convite, tá bom? Vou passar para a professora Dayana. Bem, quero agradecer, né, essa oportunidade da gente poder vir apresentar aqui o nosso NESB, dizer que não só o NESB, mas o IFRN de uma forma geral, né, está de portas abertas para atender as demandas da comunidade. E já passei, né, os nossos contatos, vocês podem entrar em contato pelo NESB por meio do e-mail. E já que a gente falou aqui, acabou fazendo essa ponte, né, entre a pesquisa e a extensão,
podem também nos procurar pelo Instagram do NEPSA, tá? De minha parte, reforçar os caminhos, né, para se obter esse contato conosco, além do contato presencial, que a professora bem lembrou. O Núcleo de Inovação em Gestão Pública, ele fica no prédio do Núcleo de Inovação Tecnológica, aqui no Campus Natal Central do IFRN, fica no último andar, na sala 11, para quem quiser nos procurar presencialmente. E para quem quiser, reforça nossas redes sociais, o @nigep.ifrn, Nigep com P mudo no final, nigep.ifrn. Temos perfil, como eu disse, no Instagram, em outras redes sociais, TikTok, YouTube. Então vocês vão encontrar vídeos relativos a projetos e a trabalhos que nós estamos publicando. Temos também o site nigep.senat, então nigep.senat.ifrn.edu.br, para quem quiser ter um histórico sobre o nosso núcleo de pesquisa. Convido a fazer essa visita presencial online. No mais, agradecer ao espaço cedido pela Fundação. Destacar que durante essa semana nós estamos na nossa Expotec, né, na nossa Semana de Ciência e Tecnologia. Então, vários eventos acontecendo. Hoje é quarta-feira, para quem nos assiste ao vivo. Ainda temos eventos acontecendo hoje, quarta, na quinta e na sexta. E agradecer aos companheiros pela companhia, pela cooperação nesse podcast. É isso, professor. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês, né? Eu acho que foi uma manhã engrandecedora para todos. Foi um contato entre os núcleos de pesquisa muito interessante também, né? A possibilidade de conhecermos o que nós estamos fazendo, né? E a confluência entre as nossas pesquisas e a nossa extensão. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo nesse momento, né? Eu gostaria de fazer um agradecimento especial à nossa diretora de extensão do Campus Natal Central, professora Lúcia Lúcia, ao nosso diretor de pesquisa, professor Anderson Pimenta, que organizaram a Expotec, organizaram esse espaço. Então, fazer esse agradecimento especial aos nossos diretores de pesquisa e extensão e ao nosso diretor de gestão de projetos, professor Erivan Amaral, que é um professor aposentado da nossa diretoria acadêmica de recursos naturais e hoje coordena a gestão de projetos na FUNCERN, né? Em nome de quem eu saúdo a todos da FUNCERN, agradeço a todos da FUNCERN pelo carinho, pela recepção que nos proporcionaram, por esse espaço, né? Que nos proporcionaram para que estivéssemos aqui juntos, né? Lembrando, a Expotec é aberta ao público, então aproveitem esse momento para visitar o nosso campus, conhecer o Senat, conhecer a nossa estrutura, venham, tragam seus filhos para analisarem o que existe de possibilidade futura para eles aqui dentro, né? É muito interessante que a gente possa fazer esse elo também e trazer, né, a sociedade para dentro da instituição, e a Expotec, esse momento, é um momento de portões abertos no qual a sociedade, né, fica convidada a nos visitar. Então, agradeço a FUNCERN por esse espaço. Nossas redes sociais são @nigep.ifrn, @nedma.ifrn e @nepsa.ifrn. No mais, pessoal, muito obrigado por nos acompanharem, por nos ouvirem. Um abraço cordial a todos e fiquem bem. Nos encontramos em breve. Tchau.